Ok, hoje, bem-vindo a Uvas e Personalidades, hoje temos mais uma personagem habituada aos palcos, tá? De uma forma bem mais profissional. Bruno Valentim é um dos representantes aqui do litoral do Sebrae. Bruno, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço, obrigado, João. Como profissional do Sebrae, quem não te conhece, quem é Bruno Valentim? Quem é Bruno Valentim? Hoje, obrigado primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, compartilhando essas informações que eu acredito que é de grande valia para todo o público reconhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui no litoral. Eu, Bruno Valentim, eu sou caiçara, minha família é lá da Ilha do Mel, nasci e fui criado também na ilha, nasci em Paranaguá, mas a maior parte da minha infância fiquei na Ilha do Mel. Estudei até o ensino fundamental na Ilha do Mel mesmo e vim para Paranaguá no ensino médio. Aqui eu fiz o ensino médio, fiz a faculdade, me especializei, entrei no Sistema S, na verdade, com 19 anos. A primeira experiência que eu tive foi dentro do Sistema FIEP. E lá foi uma escola de aprendizado, saí de lá com quase 28 para 29 anos e hoje estou como consultor do Sebrae, atendendo a linha estratégica de gestão e empreendedorismo. Como é que tu saíste dessa limitação insular da ilha para horizontes mais largos? Como é que foi esse clique? Essa transição, eu sempre tive vontade, eu sempre fui curioso, né? Sempre tive vontade de sair da ilha, né? Claro, quem mora na ilha hoje tem uma perspectiva de vida muito diferente para quem quer sair. Então você precisa ter uma fonte de renda, você precisa, né, ter essa, não digo comodismo, mas ter uma vontade de querer morar na Ilha do Mel. Eu já tive essa experiência, eu sou muito grato, minha família de lá é meu berço, eu sempre digo que quando eu vou para a Ilha do Mel eu vou para recarregar as minhas energias, para ficar com a minha família, mas a minha perspectiva, a minha vontade sempre foi crescer. E sempre foi poder sair da ilha, buscar experiência, né, crescer como profissional, buscar oportunidades e foi o que eu tive. Então, quando eu vim para o continente, né, para Paranaguá, tive outras oportunidades profissionais, mas eu sempre sabia o que eu queria. Isso eu sempre falava enquanto pequeno para minha mãe, né? Eu falei, não, eu quero buscar uma atividade profissional quando eu crescer, quero fazer uma faculdade, né? Quero me aperfeiçoar nessa função. E eu era muito tímido naquela época, né? Então eu era um jovem um pouco tímido, era muito introspecto. Aí com o tempo, com os cursos também e com as experiências que eu tive, aí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, principalmente com a comunicação. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de entender um pouquinho sobre as necessidades, as dores, as perspectivas, as histórias, né? Ok, a responsabilidade do Sebrae dá-te uma formação que de alguma forma tu te representas o Sebrae. Como é que tu te sentes sendo a cara, a face do Sebrae? Tu sentes essa responsabilidade como uma responsabilidade a ter ou um legado? Dentro dessa perspectiva, João, acho que é uma grande responsabilidade hoje atuar aqui no litoral como consultor do Sebrae. Hoje uma das premissas da casa, do Sebrae, é fazer com que tenham pessoas do próprio território atuando na cidade. Eu acho que é essa grande representatividade que a gente quer trazer, porque daí a gente gera mais confiança, mais credibilidade, né, com o nosso público aqui dentro dos 7 municípios que compõem o litoral paranaense. É uma baita responsabilidade. Eu fico hoje muito honrado em poder ser caiçara e representar aqui essas atividades que o Sebrae tem, né, como valores aí, potencializar o crescimento das pequenas e médias empresas. Como é que tem sido o feedback dos jovens que acercam o Sebrae para essa formação? É uma pergunta bem subjetiva, João. Mas eu acredito que seja muito positivo. Eu vejo pela repercussão da participação dos jovens nos nossos eventos de mobilização. O Sebrae trabalha muito com investir no desenvolvimento e trabalha muito com a inovação. Eu acho que com essa pegada da inovação, hoje a gente tem uma atração muito maior, né, por parte dos jovens, mas as pessoas também que têm uma certa experiência também acabam se valorizando, também buscando informações, oxigenando com mais conhecimento, e isso com certeza a gente acaba recebendo feedback positivo, percebendo, tendo a percepção da grande população que participam dos nossos eventos aí, que é para a gente poder atrair os nossos clientes. Agora vamos para a parte, agora vamos para a uva, tá? Vamos ver como é que é a uva Bruno Valentim. Bruno, diz-me uma coisa, és novo, tens uma evolução já a passos largos, já bem vista, tá? Bem vista em muitos cantos, Sebrae dá-lhe a carta e passa-lhe essa responsabilidade para as mãos, mas diz-me uma coisa, tenra idade, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Sou movido por desafios. Acho que essa é uma temática muito importante para mim, João. Tanto como pessoa, enquanto profissional também e como atleta. Eu acho que essas esferas com qual a gente trabalha, né, o desafio é o que nos traz
aquela provocação de a gente sempre buscar o nosso melhor. E eu acho que esse é o oxigênio, não só para o meu corpo, mas como para os meus objetivos também. Houve uma perspectiva que eu apanhei já há uns tempos atrás de atletas que, de alguma forma, eles veem as metas, mas já não as consideram. Consideram um degrau para a frente, não um fim do desafio. Tu tens a mesma perspectiva? Perfeitamente. Eu acho que essa é uma analogia para a minha vida. Essa é uma das principais premissas que eu carrego, que um objetivo simplesmente ele vai puxar o outro. Então, quando você chega num determinado objetivo ou meta a ser alcançada, você já está se preparando para uma próxima. E isso trabalha a constante evolução do ser humano, né? Enquanto mente, enquanto corpo, né? Enquanto espiritualidade. Então, tudo vai dependendo do propósito de vida de cada um. O meu é sempre me superar. Tu és apologista, então, vendo a tua evolução e a tua força de vontade, és apologista da ideia de que a natureza conspira? Olha, João... Tendo essa sede de conquista, essa aventura, esse propósito de ver o mais desconhecido avançar, essa ansiedade de mais, a natureza tem conspirado nesse sentido? Totalmente. Eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Eu tenho minha religião muito firme comigo, então eu sempre digo que a religião é de cada um, né? O coração é a religião da pessoa, então isso fortalece muito a alma. Mas com relação à natureza, então eu preservo muito o meu bem-estar. Né? Sempre se alimentar bem, sempre dormir bem, estar buscando uma constante aperfeiçoamento com leituras, com estudo. Eu acho que isso favorece também a nossa vida. E também viver num ambiente desse também que favorece ainda mais, né? Praia, né? Eu acho que isso são situações, fatores que favorecem o nosso crescimento, sim. Acho que isso com certeza. O empresário, o jovem empresário, o velho empresário que queira abordar o Sebrae e queira um esclarecimento, que ideia ou que frase motivadora tens a passar para eles? Jamais deixe de sonhar, sonhe com os olhos abertos. Acho que isso é o mais importante, porque todo negócio, toda empresa, ela tem um propósito, ela tem um valor para ser entregue, sendo produto ou serviço para o teu cliente. Então, sempre busque o teu melhor, sempre busque entregar um diferencial e que aquele diferencial possa agregar valor na vida do teu cliente. Acho que esse é o principal propósito de qualquer negócio, de qualquer empresa que vá, né, para o mercado em busca aí de soluções, né? Bruno Valentim, o representante da Sebrae aqui no litoral, e é este o Brasil que eu quero mostrar lá para fora. Muitas vezes não se vê e só se vê o que está padronizado, que é o Brasil. O Brasil não é um adjetivo, o Brasil é um país. Temos a iniciativa do jovem aqui, Bruno Valentim, sendo representante do Sebrae. Vejam um exemplo dele, sair de uma ilha, perspectiva para vir para um continente e a perspectiva de abraçar a transformação e uma nova geração que quer um Brasil melhor. Bruno, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Obrigado, João. Eu que agradeço a gentileza. Fico muito feliz em participar do teu programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades. E hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e nomeadamente o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, tá? E com 8 TVs.
Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta do Uvas e Personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Ok, então hoje vamos falar de quem? George Washington. Qual é a referência do George Washington ou o vinho ou o álcool? George Washington, século XVIII, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, devidamente eleito. Todos aqueles eleitores que o puseram de uma forma democrática no poder fizeram com que esse fosse o primeiro representante da presidência dos Estados Unidos. Ok, mas agora vamos lá ver o que é que o George Washington tem a ver com o vinho. Não necessariamente o vinho. Consta que o George Washington, quando foi eleito presidente e já estava metido na política, dentro das suas propriedades havia alambiques de tudo o que era bebida fermentada. Por uma questão de curiosidade ou por uma questão de comércio, ele já tinha essa questão de absorver o mercado do álcool, mas numa questão mais ampla. Mas vamos prosseguir. Ele não era muito ligado ao whisky, não era muito ligado ao whisky porque de alguma forma era fermentado na altura com milho. Essa questão de fermentação do milho foi adquirido, essa técnica, por parte dos americanos, novos americanos, pelo know-how que os britânicos já tinham nessa questão de fermentação da cerveja. Ok, mas isso já vem. Eles eram fermentados, esse whisky, por milho, tá? Agora é assim, na sequência, quando George Washington foi eleito primeiro presidente, uma das formas que ele teve de agradecer a confiança dos eleitores foi distribuir também rum, whisky, cerveja por todos os eleitores como uma forma de agradecimento por o terem a ele como representante do povo. Mas vamos falar então do que ele preferia. Ele não era muito ligado ao whisky. Vamos falar da Porter. Então, a Porter é uma cerveja bem estruturada, tons de torrado e escura. Mas, como falámos há pouco, era uma questão de que, há uma forma, todo esse segredo da fermentação da cerveja foi adquirido aos ingleses, foi absorvido dos ingleses. Foi em conhecimentos que, de alguma forma, esse povo americano adquiriu a quando da presença inglesa nas ditas colónias da América. Como veem, houve essa questão de absorção. E George Washington não era muito ligado ao whisky, e sim a essa cerveja Porter que tinha de característica toda aquela fermentação, aquele histórico de know-how dos britânicos a quando a presença nos Estados Unidos. Como veem, curiosidades que de alguma forma pode ter sido no passado, são sempre atuais e podem ser contemporâneas. Então foi mais uma história. Sigam-me nas redes sociais, Uvas e Personalidades, onde estas e outras histórias estarão lá representadas para vocês compartilharem com os vossos amigos e talvez, quando beberem, neste caso, uma Porter, se lembrem de George Washington. Até à próxima! Olá, tudo bem? Eu sou Naili Cruz e hoje estamos aqui com Uvas e Personalidades, com dicas da Fran, e voltamos com a segunda sessão da Carla de microagulhamento. Hoje nós vamos fazer uma associação
de 2 ativos. O primeiro ativo que nós usamos foi ácido hialurônico para tratar a elasticidade, flacidez, colágeno. E hoje eu vou fazer associação de 2 ativos, que é com ácido também para ajudar ela a dar uma boa clareada nas manchas. Nesse momento eu estou fazendo a remoção dos pontos pretos, que são os cravos mais profundos da cara. Da primeira sessão nós fizemos isso, hoje já não temos tanto devido ao microagulhamento que acabou também fechando os poros dilatados. Então, esse processo, nós fazemos uma pequena perfuração com agulha de insulina, pode ser só a ponta da agulha, para remover esses cravos um pouco mais profundo, porque eu estou tentando fazer a extração, mas a Carla está sentindo um pouquinho de desconforto. Então, a gente faz isso, que é para abrir, para na hora da remoção ela não sentir tanto desconforto na pele. Uma das peles que nós temos um pouco mais de dificuldade de tratar é a pele sensível com oleosidade. Então, há vários tipos de pele. Uma pele sensível com oleosidade, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer ali no tratamento. Porque nem todo ácido, nem toda composição pode ir numa pele oleosa. Então, você tem que prestar bastante atenção em qual ativos você vai estar aplicando na pele. Primeiro, claro, identificar o tipo de pele e depois, sim, você fazer um protocolo para saber quais os ativos você vai poder utilizar ali naquele procedimento. O primeiro processo é o de higienização. Nós vamos fazer a limpeza de forma circular. O sabonete que eu estou usando é com extrato de maçã, aloe vera, que tem ativos antioxidantes e ativos que ajudam ali a acalmar um pouco mais essa pele, não ficar tão sensibilizada. Sempre movimentos circulares. Sempre verificar se a cliente tem algum produto antes da limpeza. Porque esse processo vai me ajudar a tirar toda a sujidade da pele da Carla, para a gente começar o processo de microagulhamento. Agora nós vamos passar o esfoliante. Esse esfoliante ele tem extratos de maçã também, os grânulos do esfoliante é de arroz. Então, nós vamos fazer uma esfoliação, mas não tão abrasiva. A esfoliação já é, em si, uma abrasão para a pele. É só para remover um pouco do extrato córneo dela. Para a gente poder conseguir permeabilizar melhor o produto. Fazendo a remoção dos esfoliantes e do sabonete juntos. Agora nós vamos
secar, deixa eu tirar e dar uma boa secada na pele pra gente poder... nesse momento eu optei por colocar um pouquinho de anestésico por conta da sensibilidade dela em relação ao último procedimento. Então, como ela teve uma sensibilidade um pouquinho maior, nós vamos fazer com que fazer o processo com que ela não sinta tanto desconforto, tá? E em relação também ao ácido que nós vamos colocar. Ele também traz um leve desconforto, tem algumas peles que são mais sensíveis, ou pessoas que têm mais sensibilidade ao incômodo da agulha, do ácido. Então nós vamos optar por fazer uma sessão hoje um pouco sem dor, sem desconforto para o paciente. Essa é uma lidocaína 5%. É um anestésico que pode ser usado também em tatuagens, né? Existem outros tipos de anestésico, como a epinefrina, mas eu opto a usar a lidocaína, porque ela não anestesia tanto como a epinefrina. Agora nós vamos trabalhar com os dois ativos, como eu havia explicado no início. Esse aqui, ele é um sérum clareador e esse aqui é a nossa ampola booster. Então nós vamos trabalhar a ação de despigmentação das manchas dela e vamos trabalhar a renovação celular também, junto com reposição de ácido hialurônico, onde nós vamos tratar a flacidez, as rugas, né, colágeno e elastina da pele. Como que nós vamos fazer? Bem mais perto. Tá? Ó. Tomar muito cuidado, porque ele já tem o torque do aparelho. O torque é a pressão do aparelho. Ele já tá indo lá. Então você tem que tomar muito cuidado para você não forçar a sua mão, porque o peso humano pode machucar também. Tá? Ó, vou pegar, encostei aqui. Ela tá sentindo, tá vendo? Mesmo anestesiada. Ó. Essas agulhas tá sentindo mais, né? Uhum. Tá vendo que tá ó, bem vermelhinho os pontinhos vermelhos? Nós chamamos de hiperemia. É isso aqui que nós realmente devemos causar, tá? Sempre encostando, porque são agulhas de 36 pontas. Sempre esticando bem a pele dela, tá? Horizontal e vertical. Tá vendo? Isso é normal, tá? O que não pode acontecer é um sangramento muito forte. Trabalhando o enquadrante. Nós chegamos ao final do procedimento da Carla e no primeiro procedimento nós finalizamos com o fotoprotetor. Hoje nós não vamos finalizar com o fotoprotetor porque nós entramos com outro ativo, que foi o ácido, para ajudar nas pequenas manchas que estavam incomodando. Então hoje ela não vai poder pegar sol, ela vai para casa. E amanhã ela vai poder aplicar o fotoprotetor dela de 4 em 4 horas, tá? Para que a gente possa manter essa pele protegida, livre da insolação, livre do luz azul, luz visível, tudo que pode ocasionar ainda manchas para a face dela. Então hoje ela vai para casa, vai evitar o sol. Se ela sentir um leve desconforto na pele, ela vai passar somente gelo.
Hoje nós falamos da segunda sessão do microagulhamento com o trabalho de 2 ativos numa mesma sessão. Eu sou Nali Cruz, aqui em Uvas e Personalidades com Dicas da Fran. Então aqui vamos nós a mais uma história. Hoje vamos falar de um vinho, de uma estrutura e de um ilustre que veio para o Chile em 1825. Dom Carlos Alfonso de Pedregal veio para o Chile em 1825 e numa mão a questão do empreendedorismo e do outro lado as cepas secas para a sua cultura e a sua plantação. Estamos a falar de Dom Carlos Alfonso de Pedregal que veio para o Chile e a vinícola Carta Vieja foi fundada em 1825. Por que é que estamos a falar de Dom Alfonso de Pedregal? Carlos de Pedregal, desde essa altura que fundou essa vinícola, Carta Vieja, está há 7 gerações, há uma média de 180 anos, com a qualidade dos seus 600 hectares no Chile. Esses 600 hectares, desde há 180 anos, estamos a falar de 7 gerações praticamente, está a produzir 95%, digamos assim, da sua produção já está a ser vendida para fora do Chile. Então veem que estamos a falar de 7 gerações, aliás há 180 anos, que está a manter o seu rigor, a sua qualidade e a sua particularidade na qualidade dos serviços que apresenta. Nesse sentido, falar de Carlos Pedregal, vamos falar de um rótulo que é bem conhecido da parte dele. Vamos falar de um G7. G7 referenciando 7th Generation. Porquê 7th Generation? Exatamente porque estava a dizer no início. Estamos a falar de uma família que está há 7 gerações a produzir qualidade e, como eu disse há pouco, são 600 hectares, dos quais 95% da sua produção é vendida para fora do Chile. Mas vamos falar dessa geração. Essa 7ª geração está nessa produção da Carta Vieja, mas todos os familiares estão incutidos dentro da produção e desta empresa, o qual desempenha cada um o seu papel, marketing financeiro, relações públicas, para manter essa qualidade e essa fiabilidade na herança de família. Estamos a falar de um Rosé Merlot. Rosé Merlot, lá está, a questão poderemos falar mais à frente da questão do Merlot Rosé, porque o Merlot é uma uva tinta, mas a percentagem de casca usada nesse vinho faz esta coloração própria. Este G7, 7th Generation, está com esse Merlot que vai puxar tons de uvas frutadas, framboesa, mas uma acidez bem abaixo da média, que vai puxar uma mineralidade muito própria do Chile. Estamos a falar de 12 graus, 12,5 graus de álcool, o que vai fazer uma harmonização muito bem casada com as ostras, peixes e molhos encorpados, também com massa. Mas vamos falar da harmonização clássica, vamos falar dos pratos chilenos com todas aquelas especiarias locais. Então foi a nossa sugestão de Carlos Alfonso de Pedregal, que veio das Astúrias, um espanhol, que se veio aventurar e a plantar cepas no Vale Central do Chile. Estas e outras histórias, lá está, vocês veem no meu YouTube de Uvas e Personalidades. Assim sendo, fiquem-se com esse rosé de Merlot, tá? E até um próximo episódio. Tchau!